Bom dia! Vamos chegando, chamuzada. Bom dia! Bom dia, Gláucia. Bom dia, Ana Flávia, Camila. Faço sim, depois você me chama no direct, tá bom? Bom dia, Ateliê. Bom dia, Zaf. Bom dia, Noêmia. Vamos chegando. Bom dia, Ana. Hoje eu quero falar sobre o comportamento da contraparte masculina. Vou trazer um pouco mais de consciência para vocês sobre o processo da dinâmica, né? Como a contraparte masculina vivencia o processo, para que vocês saiam dessa energia de cobrança, né? E de julgamento com a contraparte masculina. Não que eles sejam vítimas, nada disso. Mas é muito importante que vocês compreendam que a dinâmica se trata de um processo espiritual. Então, o nosso ego humano, o nosso sistema ego, a nossa mente inferior, ela não vai sempre ter respostas para manifestações espirituais. Você consegue alcançar essas respostas, esse entendimento, se você expandir um pouquinho a sua consciência. Aí você vai entender, porque você vai ler o campo e saber exatamente o porquê que a sua contraparte não te responde, por que ele foge de você, o que ele pensa, quais são as sensações, as percepções que eles estão recebendo, que ele, né, a contraparte está recebendo no campo, tá? Então, assim, é muito importante que vocês entendam que as chamas gêmeas, elas estão num processo de autoconstelação inconsciente, tá? Vocês podem perceber que a dinâmica, ela não é normal, ela não é comum, ela não é um relacionamento comum. Você não lida com a sua contraparte num padrão, né, de normalidade. Acontece manifestações fenomenológicas e espirituais. Então, frases que não fazem sentido naquele momento, ou que você fala, ou que a sua contraparte fala, movimentos físicos que você pode fazer ou a sua contraparte pode fazer, que não faz sentido, que não ressoa com aquela realidade que vocês estão vivenciando naquele momento. E o que é isso? Vocês já pararam para pensar ou só ficaram no plano das ideias? O que é isso? Eu não entendi o que aconteceu. Porque se vocês expandirem, vocês vão entender que vocês estão se autoconstelando, tá? Que vocês estão acessando memórias de realidades paralelas, de vidas passadas, que um espelha para o outro o inconsciente. E esse inconsciente, ele vai se exteriorizar ou através de palavras e frases, ou através de gestos, de movimentos. E se vocês estiverem atentos a essa realidade, não estiverem naquela infantilidade do ego, naquela imaturidade do ego, de ficar olhando para o processo de uma forma rasa, vocês vão conseguir entender. Então é muito importante, eu vou relatar aqui, dar um exemplo para vocês, que foi esse rios que eu acabei de postar, né? Por que a chama gêmea não responde? Tudo é energia, frequência e vibração. Quando você fala com a sua contraparte, você ainda está nas dores emocionais, naquele processo de um monte de emoção densa, porque densidade não necessariamente seja uma negatividade, tá? Uma energia densa e negativa, por exemplo, é uma energia de ódio, de raiva, né? Uma energia que pode te movimentar para você desejar ou querer o mal do outro, ou fazer o mal para o outro. Mas existe aquela energia densa
que faz mal também, mas não diretamente aqui para 3D, mas faz mal para a dinâmica, que é vibrar no apego. Então, quando você vai lá e fala com a sua contraparte, você vai numa energia, você vai se derretendo na carência, se desmanchando no apego. Então, é uma energia tóxica, pesada, que empurra. Porque imagina, gente, imagina vocês, eu vou com sede ao pote. Qual é a sensação quando você vê, quando um cachorrinho, ele vê o dono vem, sabe, como é que é o nome daquela personagem? Não é Petúcia, não. Esqueci o nome dela. Aquela que é bruta, que ela é fofa e ao mesmo tempo ela é cruel com os animais, porque o carinho dela machuca. A gente vai nessa energia e vocês querem que a chama abra os braços. Porque vocês estão vibrando numa frequência de medo, de perder, de posse, de abandono, um monte de lixo emocional sendo vibrado ali no teu campo e você quer que a chama gêmea abra os braços para receber. Felícia, isso mesmo. Eu tenho que dar vida às energias porque fica mais fácil para vocês compreenderem, né? Difícil eu achar o nome dos personagens, enfim. Mas é exatamente isso. E aí, a gente vai nessa energia e faz um movimento de quê? Sabe aquele movimento do ímã? Positivo e negativo, que o ímã vai empurrando e de repente o ímã vira e magnetiza? Essa virada de chave é o eu sou sendo ancorado. Ego, ó. Ego, eu sou. Essa virada de chave é quando você sai daquele monte de lixo energético do ego, que tá aquela bagagem energética que tá vibrando no teu sistema ego emocional e mental, e você vira a chave, você solta isso e você vai para o amor incondicional, que está conectado diretamente ao eu sou, é o próprio eu sou. Aí você magnetiza. Você pode ver que quando você está vibrando melhorzinha, você percebe, porque a gente oscila entre luz e sombra, densidade e leveza. Então, quando a gente está nossa, hoje parece que eu estou sob efeito de alguma coisa para me deixar alegre, porque eu tô assim vibrante, eu tô me achando incrível, e aí a chama ou ela te procura, ou você encontra com ela, ou vocês se atraem, porque tudo na verdade é isso, né? Mas ele fazendo um movimento, não necessariamente você, ou às vezes você faz e é bem recebida, e ele é receptivo. Por quê? Porque você está vibrando numa frequência. Mas só que as chamas gêmeas, a maioria das chamas, elas querem ficar ali, na matéria, na mente inferior. Não vai entender nunca a dinâmica. E ali tem julgamento, tem crença, tem tudo que menos consciência, né? Então as chamas gêmeas, elas estão constelando toda uma bagagem ancestral e coletiva e individual. Teve uma chama que falou assim para mim: Renata, aconteceu algo muito estranho. Aí, as chamas, essa dupla de chamas, eles são solteiros. Ele trabalha como Uber e ela encontrou e conheceu ele através dessa forma, né? Ela chama o Uber e ela era a chama dela. E ali eles se conectaram e ali eles começaram a conversar e começaram a se envolver. Deixa eu ver se ela sabia se eles já eram chamas. Eu acho que ela sabia. Eu acho que sim. Não sei se ela já sabia quando esse movimento aconteceu. Mas eu falei para ela, vocês estavam constelando. Então, eles começaram a se envolver, né? Sem aquela pegada de, eu tô namorando, não tô namorando, quero namorar, quero sério, quero grudar. Não tinha isso na relação deles. Eles estavam super envolvidos e vivendo a realidade da dinâmica ali naquele momento. Eles se relacionavam, se encontravam, estavam sempre juntos.
E de repente, ele vira para ela e fala assim, olha, acho que foi por telefone, ele liga para ela e fala assim, olha, nós não vamos poder ficar juntos, porque nós somos irmãos. Gente, e ela falou para mim, o pior, Renata, não foi ele ter dito isso, porque não há nenhuma possibilidade daqui, nesse agora, nós sermos irmãos. Porque não tem essa possibilidade. O pior não foi ele ter dito isso, foi essa frase ter despertado em mim uma dor que eu chorei o dia inteiro. O que aconteceu? Eles estavam acessando uma realidade de vida passada. Eles estavam constelando o Egito. Eu acessei essa parte de que eles estavam constelando o Egito. Então, ele não está consciente da dinâmica, mas ele fez um movimento, porque ele está inserido no sistema, na dinâmica, e ele vai fazer o que precisa ser feito para fazer o espelhamento, para se conectar, para puxar da profundeza do inconsciente as memórias, e a chama feminina se derreter, de chorar, de espernear, de tudo, de parir, crianças abortadas, enfim. E aí, se você vai tentar pensar nisso, racionalizar isso, vai ter resposta? Vai parar no hospício, não é? Por isso que a dinâmica se trata de espiritualidade, porque aí você vai trabalhar com o lado espiritual, porque aí não tem nenhum risco de você parar no hospício. Se você entender que as chamas gêmeas, elas têm uma mediunidade muito forte, elas têm um poder espiritual muito forte, elas têm capacidades e habilidades espirituais muito fortes, mesmo que elas estejam em sono, em coma. Elas possuem. E aí eu vejo vocês, eu confesso para vocês, eu falo, Jesus, mas como dormem? Porque como é que elas ficam presas naquela superficialidade da dinâmica e não avança? E não se conecta, e não acessa o campo, e não sobe um pouquinho para entender. Sabe por quê? Porque não medita, porque não estuda e porque não busca o entendimento do processo a nível espiritual. Porque se buscasse, se estudasse e se meditasse principalmente, com certeza entenderia melhor a sua dinâmica. Não tudo, mas uma boa parte, ou pelo menos estaria confortável até com aquilo que não está entendendo, porque se não está entendendo é porque a mente não está alcançando e tudo bem. Aos poucos você vai alcançando isso. E aí, resumindo essa história das chamas que viveram isso, ela chorou, no outro dia ele estava lá e passou o Natal com ela. E aí ela tocou no assunto com ele? Não! O que aconteceu um dia anterior ficou lá e eles deram sequência na vida. Não é estranho isso? Não é estranho para 3D isso? Mas no fundo, eles sabem, o inconsciente deles sabe o que eles estão fazendo. Então eles vão viver o momento, eles não vão ficar presos no loop mental. O que aconteceu? O que é isso? Não. Porque se quiser entender e acessar, você vai conseguir. Porque por que eu sei? Porque eu medito, porque eu me conecto, porque eu não fico olhando para 3D daqui. Eu fico olhando para 3D daqui. É de cima. Porque de cima você tem uma visão muito melhor. Não é de baixo. É de cima. Você ficar olhando a dinâmica aqui, você só vai ver loucura. Você vai falar, você vai se atestar. Minha interna, que eu tô louca com as coisas que eu acesso, com as coisas que eu sinto, com as coisas que minha chama faz para mim. Agora, se você olha de cima, meu bem, meus bens, você acha até graça. Que loucura isso que a gente viveu, hein? Misericórdia, olha essa memória. Jesus Cristo foi do Egito, Jesus Cristo foi dos romanos, Jesus Cristo foi da Inquisição. Misericórdia, Atlântida e Lemúria. Nossa! Mas tem que expandir. Tem que expandir. Então, quando a chama não responde,
Eles também vivem o processo deles, só que eles não estão conscientes, gente, da dinâmica. Nem todos. Não vou generalizar, porque cada dinâmica tem a sua particularidade. Eu não passei pelo esse processo de perguntar, de dar bom dia, de falar oi e a chama não responder. Mas houve outros momentos em que eu perguntava e ele não tinha resposta. E eu ficava ali, fala, por que isso? Por que isso? Por que isso? Eu ficava assim, ó. Não sei, se eu soubesse eu falava. Não sabe, gente. Não sabe. Então em vez de você ficar o tempo todo gritando com o espelho, bateu o reflexo e voltou, tá aqui. Caraca, o que eu tô sentindo? Porque não me respondeu. Por que não respondeu? Por quê? Então, se você tiver uma empatia, né, olhar a dinâmica fora do personagem, você vai conseguir entender, você vai conseguir ler o campo. Mas tem que querer, né, gente? Tem que sair daquelas energias de baixa vibração, dos chakras inferiores ali, do cio. Ai, eu quero ficar, eu quero união, porque eu quero ficar o dia inteiro só me acabando na energia sexual. Tem que sair disso, porque isso daí é um vício. Você tem que subir essa energia, unir aos chakras superiores, porque aí é uma potência desse palavrão. Então, por favor, entendam isso. Sobre meditação, vocês estão perguntando bastante sobre a meditação. Meditação é silêncio. Renata, eu faço a meditação da chama violeta, da chama rosa, da chama verde, da chama branca, da chama dourada. Isso são guianças que são ótimas. Mas meditação é silêncio. Renata, eu não consigo meditar. Vamos trocar mente para corpo físico. Exercício físico é músculo. Renata, eu não consigo ganhar músculo porque você não treina. Renata, eu não consigo meditar porque você não treina. Porque meditação é a mesma coisa que o exercício é para o corpo físico, que a musculação é para o corpo físico. Você vai fazer musculação uma semana, você não vai ver músculo. Para você ganhar massa muscular vai demorar às vezes até alguns anos, 1 ano, sei lá, 2 anos, sem você tomar nenhuma coisa para acelerar, né? Naturalmente você vai ganhando uma massa, é uma coisa que vai ficando visível aos olhos da 3D, demora. Mas os efeitos desse exercício você já começa a sentir dentro de você. Mais energia, mais disposição, melhorar o sono, melhorar a ansiedade, você vai sentir. Mas aqui fora só vai se materializar depois de um tempo. Meditação é treino. E não tem mistério. Ela é tão simples que o ego causa o inquérito do cão. Porque o ego ele está acostumado a criar inquérito com qualquer coisa. Ele cria, sabe? Ele inventa, ele coloca problema, ele arruma um problema, né, para cada solução. Então você traz 10 soluções, ele traz 20 problemas. Então o ego gosta de criar dificuldade. Meditar é simples. Vocês querem ver o meditar agora? Aqui, agora, na live? Pronto. Não fiquei nem 1 minuto, mas se eu ficar 1 minuto, é o suficiente. Eu meditei.
Daqui a pouco, eu sentei aqui, estou esperando alguém num consultório, eu fecho meus olhos, finjo que estou cochilando. São boots que a gente dá na mente. Meditar agora, se você for querer comprar uma roupinha bonita, né, de exercício, um tapetinho de yoga, fazer o mudra, você pode fazer? Pode, mas pode ter certeza que enquanto você ainda não treinou o suficiente para a tua mente se relaxar, pegar ela de surpresa, ela vai te sabotar e você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo, você não vai falar que não vai conseguir, vai dar coceira, vai dar enjoo, vai dar dor de cabeça, vai dar ansiedade, vai dar vontade de fazer xixi, de fazer cocô, de beber água. Pega de repente, Isso é meditar, gente. Ah, Renata, você não pensou em nada? Tá aqui, tá tudo aqui. Mas é treino. Hoje tá tudo aqui. Amanhã ou durante o dia, se eu fizer várias vezes esse movimento, ó. Eu tô dando boot na minha mente. Então, se você fizer isso várias vezes, vai chegar um momento que você vai conseguir fazer isso de fato, sentadinha. Não tem mistério nenhum, é só fechar os olhos e respirar. Pronto, não é só não pensar em nada, é só sentar e fechar os olhos e respirar. Esquece o resto. Ah, eu tô pensando na máquina de lavar, eu tô pensando na bosta do cachorro que eu tenho que limpar. Deixa! Pronto, daqui a pouco não vai ter mais pensamento, porque eles vão sendo acalmados com o tempo da prática. Pequenos boots. Vocês acham que eu sento? Ah, não sento, gente. Não, Às vezes nem isso. Às vezes eu tô aqui e consigo estar aqui e não pensar. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Olhando o azul do céu e colocando a atenção num lugar só, né? Porque geralmente é na respiração, para facilitar. Eu coloco no céu e coloco na árvore, porque eu adoro ver o contraste do azul do céu com o verde da mangueira. Sempre gostei disso desde criança. Então eu sempre tenho uma mangueira e o céu azul. Esse contraste do azul e o verde me encanta. Então eu fico ali, achando aquilo lindo, sem pensar em nada, contemplando. É uma meditação. Porque quando você está no estado de contemplação, você vai ficar pensando em quê? Você não está na 3D. Você não está pensando na máquina de lavar, você não está pensando na roupa, você não está pensando em nada. Você está sentindo a natureza. Não preciso nem fechar o olho, é só eu sentir, eu olhar para o que é vivo. Acabou. Então, é treino. O problema é que a mente está tão que nem consegue lembrar de fazer esses... Como se fosse incorporar, sabe? Tá aqui, daqui a pouco você... Entrou em estado meditativo. É isso. É simples. Não tem complicação nenhuma. Sempre que vocês fizerem a meditação guiada, por exemplo, né? Visualização, que aí não é meditação, a gente chama de meditação, mas é um trabalho de visualização que também é incrível e muito importante. Só que para você conseguir visualizar e saber que você está visualizando e não imaginando, quanto mais silêncio você fizer boot na meditação, mais você consegue identificar que você está acessando uma realidade e não imaginando nada. Então, às vezes eu tô aqui e eu visualizo algo. Ah, eu quero blindar, fazer uma blindagem no meu campo. Eu tô vendo tudo aqui com o meu olho aberto. Eu não preciso fechar. Tô fechando o círculo, tô vendo a cor, tô expandindo, tô colocando cores, tô fazendo comandos, tudo aqui. E ao mesmo tempo que eu tô falando com você. Porque já é um exercício que já tá aqui. Pronto. Então não tem mistério. O problema é que se vocês deixarem a mente acreditar que é difícil, vai ser, porque você cria a sua realidade. Aquilo que você acredita é verdade, é real. Tá? Então é isso, é ficar quietinha. Nem que você fique quietinha pensando, dando
trégua para o pensamento, mas faz o exercício de fechar o olho e ficar parada. Toda hora, quantas vezes você quiser, até em pé na pia. Tô lavando louça, dá aquele susto no ego, sabe? Tipo que você vai assim, pro ego, ele se assusta, você dá uns boot nele. Funciona também. E depois você vai fazendo isso mais vezes ele vai baixando, os pensamentos vão sendo limpos, e aí até chegar um momento que você vai conseguir sentar e de fato fechar o olho e ficar ali um tempão. Aí, quando eu faço esse movimento de sentar, né? Porque eu não costumo me preparar para sentar. Só quando eu faço a yoga. Aí eu faço a yoga, no final eu olho para a árvore, porque eu gosto de contemplar. Então eu contemplo e na contemplação eu entro em estado meditativo, fecho o olho e vem o Osho. Aí pronto, aí eu já começo a receber. A minha mente não está emanando mais nada, eu esvazio e a minha mente começa a receber informações. E aí você pode vir o que for, pode vir os mentores, pode vir uma comunicação com os mentores, pode acessar os mestres, os arcturianos, os seres e tudo mais. E é tudo muito simples. Não tem mistério, não tem caô, não tem nada, gente. Não tem, é simples. Só que o ego gosta de coisas assim. Entendeu? O ego gosta disso. O ego gosta de vaidade, de pose, de destaque. Cara, é espiritualidade, simplicidade, ponto. Quanto mais simplicidade você colocar, mais próximo da espiritualidade você vai estar. Essa é a realidade. E o ego, ele é vaidoso, ele gosta de coisas complexas para se sentir foda e importante. Mas fode por isso, meu bem, porque você tem que ser simples. Simples, é simples. Quem é complicado é o ego. É desse jeito. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu fico feliz que vocês vocês ficam falando, de repente vocês param, vocês prestam atenção. Porque o que também é importante é a gente parar para ouvir, né? É esse hábito de dar esses boots na nossa mente e de meditar com o tempo, né? Se alcançar esse silêncio interior que é gradativo, você passa a ouvir mais e falar menos. Renata, mas tu fala pra caramba. Eu falo no grupo, falo aqui, mas quando eu tô sozinha, eu não falo. Eu não fico em outro lugar falando. Eu fico em silêncio. E aí eu vou no que eu tenho que fazer especificamente para poder colocar para fora aquilo tudo que eu tô recebendo. Então tem um momento de silêncio, tem um momento de falar. Você tem que ter esses dois momentos. Você tem que ter esses momentos bem definidos ali em você, né? Então, quando vocês perguntam, mas não param para ouvir. Tá na live, mas fica conversando, não tá prestando atenção. Se vocês estivessem em silêncio, ouvindo o que eu falo, vocês veriam que a maioria das perguntas que vocês colocam, inclusive nos comentários das postagens, eu já respondi 500 vezes em vários stories, em vários reels, em vários vídeos no YouTube, em várias lives. Por que pergunta a mesma coisa? Porque não escuta. Porque o ego, ele só tá... É um robô. Ele não tá alerta. Porque o alerta é o eu sou comandando o ego. Então o silêncio é ouro. Porque no silêncio você observa. E na observação você entende e compreende. Quando você manda mensagem para a chama e a chama responde, quando você manda mensagem, a primeira coisa que você fica, olhando o azulzinho do WhatsApp. Parece um robô, gente. Eu sei que é assim que funciona. A gente vira um programa louco. Aquele robozinho acho que é do Pica-Pau, né? A gente fica naquele automático. Aí toda hora vai lá, vê se ficou azul, vê se ficou azul. Ficou azul! Vamos ver se ele vai responder. Entra na conversa, deixa eu ver se vai aparecer que tá digitando. Não tá. Agora a gente pode tirar o online, e aí você não sabe se a pessoa tá ali online, né? Então, facilitou muito a vida das chamas masculinas. E das chamas femininas também, quando a chama masculina é obcecada.
E aí você fica ali olhando, não tá digitando, não tá digitando. Aí você mandou a mensagem de manhã, já é de tarde, ele não me respondeu. Aí começa o ego. Eu não devia ter mandado a mensagem. O ego só cria problema. Na hora que você mandou, você quis. Ok, você fez. Mas como não teve o resultado que queria, aí vem o arrependimento. Você não pode controlar o outro. Aceita. Entenda, eu não tô falando que você não vai aqui, sentir. Porque aqui você não controla, mas aqui você se você raciocinar, você consegue compreender. Não pode estar alinhado a mente com a emoção, porque senão você vai ficar no limo. Caraca, tá doendo porque ele não me respondeu, mas por que ele tinha que me responder? Eu não mandei com essa intenção? Ou mandei? Mandei com a intenção de puxar um papo que eu queria ver se ele respondia. Ok, reconhece isso e já conserta, mas ele não vai fazer o que eu quero. Ele vai fazer o que ele quer fazer. É o livre-arbítrio dele. Eu não tenho esse controle. Ele tem controle por você, mas você não tem controle sobre ele. Vocês já repararam isso? Que as chamas têm controle sobre nós, as chamas masculinas têm controle sobre nós e a gente não tem um controle sobre eles? Por quê? Porque nós somos as prisioneiras. E eles farão de tudo para que a gente se liberte disso. Nós estamos num trabalho em dupla. Tá? Nós estamos num trabalho em dupla. Então, ele vai estimular você a se curar, mesmo que de forma inconsciente. E você vai sempre projetar a responsabilidade das suas dependências para ele, porque ele não supre as suas vontades. Essa é a realidade, gente. Então, a gente precisa trazer essa realidade para a mente para conseguir trabalhar na transformação das nossas emoções. Tá? Eu sei porque eu passei por isso. Eu passei por tudo isso que vocês estão passando. A diferença é que eu fiz um tibum na minha dinâmica. Eu não botei pé no freio, não teve freio. Teve entrega total da minha parte. Meu ego queria isso, eu dei tudo que eu proporcionei, tudo que o meu ego queria. Tudo. Tudo. Meu ego queria ir atrás, eu fui atrás. Meu ego queria... Enfim, queria ser suprido, eu fui, fiz tudo, para eu conseguir limpar isso, essas emoções. E aí, enquanto eu estava limpando, eu já estava entendendo. Eu fui racionalizando e entendendo que eu era refém, que a refém era eu e que eu precisava me curar. E aí começa todo um trabalho. É um trabalho de se libertar, porque quando você consegue chegar num nível de consciência, mesmo que ainda tenha dores, mesmo que você ainda manifeste as densidades, mas isso aqui está consciente, você já consegue mesclar uma vibração, a tua vibração original, que é do seu ser, através daquele monte de densidade do sistema ego. E aí a chama começa a se abrir mais para você. Ela vem mais, sabe? Ela corresponde melhor com você. Ela te trata mais, nem que seja como amigo. Mas ele fica mais receptivo, porque você melhorou um pouco a sua vibração. E aí você tem a oportunidade de receber um espelhamento mais direto, para se curar mais rápido, né? Porque tudo é aproveitado. Até o momento que você entende que isso aqui teu já não tá sentindo, não tá preso a nada. Isso aqui teu tá entendendo tudo, mas ainda tem algo que te prende. Você se sente presa, parada, estagnada na conexão com a chama, com a contraparte. Aí você entende, ainda estou refém. E aí você vai expandindo mais a consciência, até que você entende, o segredo é eu me libertar do sistema ego, da contraparte. Isso significa que se eu conseguir
me libertar do sistema ego da minha contraparte, eu tô conseguindo me libertar do meu, dos aprisionamentos. E aí nessa você consegue colocar limite quando a contraparte é tóxica, porque outra coisa, tem chama que fala, não, se é narcisista não é chama, porque não tem nada a ver, porque o narcisismo é um perigo. Meu bem, somos chamas gêmeas, estamos aqui para curar uma humanidade. Então a chama pode ser narcisista, pode ser psicopata, pode ser um bandido, um traficante, um viciado, tudo! Até um pedófilo, pode. Ah, mas não é porque ela vibra alto. Ela vibra alto na consciência, mas na inconsciência ela tá na treva. É a inconsciência que faz todo ser humano agir de uma forma negativa. Porque está desconectado, cortaram um fiozinho que conecta com o eu superior. E o que a dupla de chama está fazendo aqui? Resgate. Uma está resgatando a outra, constelando tudo, despertando, fazendo se conectar com as dores para alcançar o amor incondicional que também está ali. Então, por que a chama não pode ser narcisista? Porque em 2 anos e meio de dinâmica, o que eu mais acesso e chamas falam é que a contraparte é difícil, tem uns comportamentos narcisistas, quando vira no girar, às vezes se torna até agressivos, dão golpe. Porque chamas gêmeas são rivais, gente. Não é um relacionamento kármico comum. Existe uma rivalidade muito grande que está conectada, que o amor, que somente o amor incondicional que ambas portam pode ressignificar. Então é claro que as chamas gêmeas elas vão portar muita treva. Não se espante. Porque se vocês não estão acessando as trevas, não significa que vocês não tenham. Vocês só não estão em contato com elas, porque vocês fogem do espelhamento. Ah, Renata, eu não fujo, quem foge é a minha contraparte. Ah, mas você também dá uma fugida inconsciente. É inconsciente, mas você foge por quê? Por que esse movimento de fuga de ambas as chamas? Para não ter que lidar com a treva que está armazenada no sistema, lá no inconsciente. A realidade é essa. Porque quanto mais próximo, mais a conexão vai puxar a sombra para fora, para vir a luz. Então saiam dessa ilusão de ai. Tem isso. A dinâmica ela tem, não é uma romantização, ela tem de fato uma devoção. Romantização é algo do ego. Você vê um filme lá de 50 Tons de Cinza, ou você vê lá o Diário de uma Paixão, você vê uma dinâmica de chama gêmea. A gente vive aquilo. Só que aquilo na 3D não é só aquilo. Para você ancorar aquilo que é de 5D, você tem que limpar a treva. E aí você vai perceber que aquilo ali, numa frequência superior, não é uma romantização, mas é uma divindade. Vocês alcançam o divino, a divindade dentro de vocês. Então é um troço surreal, até muito maior do que o Diário de uma Paixão. Porque vocês vão para esse lugar que existe, mas que não está conectado a 3D. Vocês têm que subir, se conectar, firmar isso e puxar isso para cá, para materializar aqui. Esse é o trabalho das chamas gêmeas. E aí eu vejo as chamas gêmeas achando que é só unir os corpos e tá tudo bem. Porque existe até desconexão, não é? Oscila. Quando as sombras começam a virem à tona, há até uma repulsa, muitas vezes. Aí a chama feminina, eu não quero ficar com a chama, não quero ficar com a chama, não quero. Não tem que ficar mesmo, não. Nessas circunstâncias onde a chama incorpora o próprio Lúcifer, não dá. Mas a centelha dela tá ali. Então é um processo de quê? Vamos trabalhar para expandir a consciência, para sair dessas emoções densas e se conectar definitivamente com a divindade. Só que tem que enfrentar a própria sombra. Não dá para manter mais debaixo do tapete, não. Renata, mas a minha dinâmica é só amor, só amor. Não, não é. Não é. Em algum nível tem sombra. E se ainda não se apresentou para vocês, é porque você não se aprofundou o suficiente. Cava para você ver se você não encontra.
E por que você não quer cavar? Porque você não quer olhar para a verdade. A verdade vos libertará. E a verdade, ela não é doce o tempo inteiro. Muito pelo contrário. A verdade, ela é amarga. Tá? É o que eu falo. Sejam escravos da verdade, que vocês se libertarão. E a verdade não é eu que estou falando. É a sua verdade. É olhar toda a tua luz e a tua sombra. Ah, porque eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou pura luz. A Renata aqui eu tenho tanta coisa boa dentro de mim, mas eu sei, eu já penso na minha cabeça. Eu posso ter cortado várias cabeças, eu posso ter feito uma puta de uma magia que colocou todos nós aqui presos na Matrix. Eu posso ser também uma das responsáveis por isso, não posso? Posso. O que eu faço com isso? Aceito e vou trabalhar o oposto. Ah, mas o ego quer botar como a bonitona do Leblon. Pô, não dá, cara. Não dá. Você tem que entender que você é a mesma proporção de luz que você tem de treva. É a mesma. Elas precisam se harmonizar. Enquanto a luz, o seu lado inconsciente, que está vendo só uma claridade, olhar para a treva e ficar afastando ela para não querer olhar, não vai sair do lugar. Não vai, tá? Não vai. Vocês vão me ver sendo realistas, vocês vão me ver vendo a dinâmica com uma visão multidimensional, vocês não me verão romantizando, não me verão passando a mão na cabecinha do ego, porque o meu trabalho com as chamas é trabalhar o sistema ego humano, que é onde a maioria, inclusive de nós, espiritualistas, está cheio de ego, porque eles se assentam num padrão de comportamento namastê e não conseguem ver a sombra, porque reprime. Não, eu não posso mandar tomar no cu porque eu sou namastê. Olá, amados. Não, aqui é olá, amados, e vai se fuder também. É essa a realidade. O ego tem as duas faces. O importante é você estar consciente desses dois lados e colocar isso aqui, trazer a luz. Para quê? Para que você possa se harmonizar com isso. Cuidado com o que vocês veem na internet de um comportamento padrão que é luz. Porque a luz, ela não se enraiza numa personalidade, ela vive várias e volta sempre para o seu centro. Osho me mostrou isso várias vezes. Você incorpora quantos personagens você quiser, mas você não se perde em nenhum deles, não se identifica. Personalidade forte, quem tem é quem está preso. Você tem que ter verdade. Você tem que estar ancorado na sua verdade, no seu centro. É neutro. Eu vou aqui, vivo a raiva, volto para o centro. Eu vou aqui, vivo a tristeza, volto para o centro. Eu vou aqui, vivo a alegria, volto para o centro. Por quê? Porque tudo é passageiro e a gente tem que aprender a viver o momento. O problema do sistema ego é que ele eterniza o ruim e também quer eternizar o bom. Ele não aceita o momento. Ele quer o controle. E o universo, ele é feito de fases, ele é feito de movimento, ele é feito de energia. Então a gente tem que se adaptar. Não é querer que tudo se adapte a gente. Então é um processo, gente. É um processo. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Aceitação. Aceitação da realidade, daquilo que é. Aceite. Se for o caso, eu fui uma criança muito rebelde, birrenta. Se eu não tivesse o que eu queria, meu ego gritava assim, de espernear mesmo, me amanhar. E não tem nada contra isso. Hoje não pode, porque hoje traumatiza os egos fracos, né? Na minha época me fortaleceu, porque eu precisava, porque quando minha mãe me batia, ela me colocava no meu centro. Quando ela me dava umas palmadas, eu voltava para o meu centro no susto. Antes era assim, hoje pode ser que não funcione, mas na minha época funcionou. Comigo funcionou. E fale o que quiser quem tá aí na mimizada, tá? Comigo funcionou. Hoje eu amo a minha mãe, eu olho para ela com tanto carinho, com tanta gratidão.
sabe? Porque conter o meu impulso era muito difícil. Gente, eu surtava de largar a mão dela e sair correndo desesperada. Fugia, sem rumo, sem destino. Porque já era um movimento de vidas passadas que eu tinha. Eu acessei agora, adulta, que eram as memórias de quando eu fui escrava, que a minha mãe era minha sinhá. Então, essa memória ativava no inconsciente, né? Ela, o espelhamento, porque todo mundo é nosso espelho, ela fazia algum movimento que conectava o meu inconsciente e eu sentia uma vontade de fugir, eu precisava fugir dali para algum lugar, eu sentia, eu lembro até hoje, eu tinha 7, 8 anos, e eu largava a mão dela e saía na disparada, e minha mãe correndo atrás de mim gritando, atravessava até rua. E a minha mãe, e a sorte que na minha época não era como hoje muitos carros, né? Só existiam as principais. As principais tinham um pouco mais de movimento, mas as ruas em si, assim, de residências eram mais paradas. Eu saía atravessando a rua e minha mãe correndo atrás de mim igual uma louca. E quando eu cheguei em casa, minha mãe não sabia, minha mãe me bateu. Por que você faz isso? Porque eu não sabia. E era constantemente eu nesse movimento de fuga. Minha mãe estava trabalhando, costurando em casa, eu pegava, minha mãe escondia a chave, eu pegava a chave escondida, sem fazer barulho, abria o portão e corria para a rua. E quando eu chegava na rua, eu olhava para o céu e sentia a liberdade. Aquilo eram memórias. Hoje eu sei disso. Então, a dinâmica, quando a gente entra na dinâmica, a gente começa a entender toda a nossa vida aqui, toda essa encarnação que a gente está. As pessoas que entraram na nossa vida, qual era o papel delas, os movimentos que a gente fazia, o porquê que vivemos o que vivemos na infância, como fomos na infância. Aí eu vejo as chamas presas naquela coisinha mimimi de 3D, cara, a dinâmica é muito mais do que isso. Não tô aqui, eu não tô desdenhando do que vocês sentem, mas eu tô puxando a orelha do que vocês ficam presos aqui. No pensamento e na ideologia que vocês ficam presos aqui, na inconsciência que fica presa aqui. Ai, porque minha chama não me respondeu, porque minha chama me respondeu. A gente constelando o planeta. Ai, porque minha chama me respondeu, porque minha chama não respondeu. Por que ele não me responde? Por que ele não me responde? Porque eu não sei o que ele responde, porque ele não fala comigo. Fica preso nisso. Sendo que você está constelando que foi escravo, você está constelando que foi Judas, você está constelando que foi Moisés, está acessando um monte de coisa e você está aqui presa nisso. Agora, se você alcança isso tudo a nível energético, ou uma boa parte, você vai saber como mudar a 3D e mudar o movimento, a constelação aqui, você ressignificar a constelação. Porque se você entende que a tua chama está se comportando dessa maneira, porque a sua vibração está estimulando isso, cara, você vai trabalhar na sua vibração. Porque o que muda a realidade é a energia. Você não muda a realidade pela realidade, você muda essa realidade atual pela mudança do campo. O campo tem que mudar. E os egos me interpretam mal, que isso também é um troço que me estressa. Eu falo uma coisa, o ego distorce. É igual o tarô. Torno a falar, eu não tenho nada contra o tarô. Eu amo o tarô, eu tenho muita vontade de aprender, eu só não tenho tempo para estudar. Então eu faço o quê? Eu trabalho com os oráculos. Porque com os oráculos, eu leio o campo através dos oráculos. Porque qualquer coisa é ferramenta. Se eu cismar de pegar esse controle de ar-condicionado e olhar para ele e ler o campo através dele, eu consigo. Pelo copo d'água, pelo fogo, pelo incenso, pelo que eu quiser e por nada. Simplesmente entrar. As ferramentas são apenas ferramentas. É a nossa energia que polariza, é a gente que acerta ou erra, é a gente que se engana ou acessa a verdade. Não é a ferramenta, é igual a arma. Armas matam. Não. Armas não matam, porque a arma ela é simplesmente um objeto que se estiver parado ela não faz nada. Agora, quem pega a arma atira é a consciência que dá vida ao objeto. Então, uma arma ela pode matar ou pode defender. Ela mata por matar. Fazer mal, ela mata por defender. Então, é a intenção da consciência que vale. Então, autorresponsabilidade. Então vocês leem o tarô, ai, tá perto da minha união com a minha chama, mas não tá nem contato tem. Que milagre é esse que vai acontecer na tua vida, que você é o alecrim dourado, que o universo vai estar lá, vocês vão se encontrar e traz tudo teu, vem pra cá, vou levar tudo meu pra tua casa.
Funciona assim? Tudo é muito rápido, mas você faz o movimento. Se no jogo do tarô tá escrito lá, olha, eu vejo muito dinheiro aqui para você, eu vejo fortuna, você tem uma energia de prosperidade muito grande, aí você, nossa, que legal, vai vir para você porque você tem essa energia, vai, mas o quando, se é nessa encarnação ou na próxima, você depende de você também, porque você, até para ir fazer um jogo na loteria, você tem que pegar o papelzinho, marcar os números, pagar a lotérica para poder tentar a sorte. Não é? Mas se você não faz isso, pode ser que você não ganhe, porque você não faz um movimento em conjunto com essa possibilidade. Porque quem materializa o campo tendencioso aqui ou não é você com as suas atitudes, as suas decisões e suas ações. Para de delegar para o universo, Márcia Fernandes. Parem de delegar. Jogou o tarô deu uma tendência legal, vou trabalhar em cima dessa tendência, porque você vai fazer acontecer, porque a tendência está a teu favor. Nossa, tem uma tendência que não está ao meu favor, vou ter cautela. É uma tendência que não é positiva, vou ter cautela. Vou me conectar com a espiritualidade e ver como eu posso impedir que isso chegue aqui na 3D. São tendências. Tá na onda. Pegue ou solte. Simples assim. E aí as pessoas vêm e interpretam mal porque eu estou falando mal do tarô. Não, quem fala mal dos objetos, das ferramentas, são as pessoas que não se autorresponsabilizam. Eu sou autorresponsável, porque é a minha consciência que move as ferramentas. A arma, o tarô, o oráculo, a mesa multidimensional, né? É a minha energia que dá movimento a isso. Tem que ter uma consciência atuando na ferramenta, senão não funciona. Tem que ter uma intenção. Então, gente, por favor, me escutem 1 milhão de vezes antes de me interpretar e distorcer totalmente o que eu falo. Por favor. Porque eu não tenho paciência, porque ainda não passei dessa fase, tá tudo bem, porque eu também não tô aqui para ser perfeita para ninguém. Tô aqui para buscar um equilíbrio interno para mim, não para agradar ninguém, tá? Então é isso, vou sempre estar estimulando vocês a vocês alinharem espiritualidade, materialidade, espiritualidade, materialidade. Não é fácil? Não é fácil para o ego, mas também não é difícil. Depende de decisão e de ação, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui, deixa eu descer. Você é igual uma sobrinha minha, sobe até nas paredes. Hoje tive um espelhamento da invisibilidade, mas o meu chama, não sei como ele foi. Eu sempre fui muito calma, chegar até lerda. Então, DM que tá preso nos sentimentos densos do ego. Não, claro que não. Ele também tá, mas você que tem a chave também está. Então é você, eles fazem o espelhamento da sombra para nós. Porque eles têm um poder invisível, inconsciente, de puxar, trazer toda a nossa luz e treva para fora. A gente entra ali, é coisa boa e coisa ruim, coisa boa, né? Luz e sombra, luz e sombra. Quando eles fazem esse espelhamento, a gente trabalha na nossa cura e a gente se liberta, chega aquilo, você não sente mais nada ruim pela contraparte e você não sente mais presa a ela, você só sente a parte da conexão, você sabe, você tá lúcida disso, mas não tem mais nenhum, você não sente no teu ego nenhum aprisionamento mais, você se sente livre, o teu ego tá livre para vibrar naquilo que você merece, independente da chama te mereceu ou não, o ego. Você tá aqui sabendo o que você merece e até então a tua contraparte não estava demonstrando para você no comportamento, na forma de lidar na dinâmica que te merece. E tá tudo bem. Mas você tá aqui, ó, se sentindo a pessoa mais merecedora do mundo. Você
entendeu aqui. Eu mereço o melhor. Eu mereço viver o melhor. E não tem nada a ver com ego orgulhoso, não. Eu mereço coisa melhor que a minha chama. Não, vocês dois em essência são iguais. Mas você sabe que o ego da sua chama não está conseguindo, nesse momento, estar alinhado àquilo que você entendeu que você merece. Tudo bem. Eu vou continuar ajudando a minha contraparte. Como? Invertendo o espelhamento. Acabou ficar me espelhando sombra. Agora eu começo aqui, ó, a visualizar o que eu quero para mim, como eu quero. E vibrar e sentir como isso sendo real, conectada com a espiritualidade. E aí você vai emanar uma onda. Onda. E aí começa a reverberar essa luz na sua contraparte. Aí a sombra que tá nele, que é dele, da individualidade dele para com você, para com os ancestrais dele, tudo mais, começa a ser liberado. Entendeu como é que funciona o espelhamento? Então é isso, gente. Não tem mistério. Só que vocês esquecem disso. Eu falo isso aqui, falo 500 vezes, aí volta lá. Ai, mas minha chama, não sei o quê. Porra, não entendeu? Tem que vibrar alto, tem que se libertar, tem que ser autorresponsável 100%. É 100%, tá? Não é 50% você é responsável por você, não. É 100%. 50% é pela dinâmica que envolve a contraparte. Mas 100% é tudo aquilo que envolve você. Então, eu fiz os meus 50%, a minha contraparte não estava com 50% dela pronto. O que eu fiz? Coloquei o meu 100% aqui, e houve o afastamento, sem dependência, sem raiva, muito pelo contrário, entendendo que agora é a vez dele e que eu vou continuar compartilhando, ajudando, contribuindo, me tornando, e ele vai receber esses impulsos, porque antes eu ficava recebendo a sombra dele, junto com a minha, porque ressoava com a minha e ficava uma sombra dupla. Agora vai ficar uma luz dupla, porque a minha luz vai estimular a luz que está dentro dele e aí ele vai ter mais força para conseguir se libertar da própria sombra. Então é luz e sombra dentro de cada um, ninguém é mais iluminado que o outro no processo. Só que existe um movimento em que a chama feminina é que tem que se libertar primeiro, porque a chama... Quem caiu? Quem caiu não foi o feminino? E esse cair é a mesma coisa que ficar preso, condicionado, escravizado pelo masculino. E a gente vê isso perfeitamente no nosso ego. Quando o nosso ego fica de 4 pela chama e a chama cagando e andando. Inconsciente. Ou preso no ego da inconsciência ou preso no ego do que não presta, ou enfim, de comportamentos ruins. Entendeu? Então o movimento é esse, gente. Ou vocês acham que não tem nada a ver com narcisismo, não tem nada a ver com psicopatia, não tem nada a ver com borderline. Claro que tem. Claro que tem. Tem tudo a ver. Chamas gêmeas são co-criadores divinos. São os primeiros seres a serem criados por Deus, a se desprenderem da fonte e viver a individualidade. Por isso que se separaram, porque lá alcançaram uma vibração de amor incondicional, se separaram para ir viver as experiências e foi caindo para viver as experiências, agora tá subindo. É por aí. É isso, gente. Trouxe bastante informação para vocês. Assistam 500 milhões de vezes. Antes de vocês falarem coisas, aprisionamentos da mente de vocês nos comentários, revejam, reavaliem, assistam 500 vezes, assistam tudo, né? Aprendam a ouvir mais e a falar menos, porque isso ajuda, tá? Até para não ficar causando confusão um para outra, porque cada uma carrega um tipo de crença que ainda não se libertou. E aí uma crença esbarra numa outra crença e fica uma confusão e eu não vou ficar respondendo comentários, explicando nada em comentários. Eu vou ficar fazendo textão em comentários para responder nada, porque muitas dúvidas, das mesmas dúvidas que vocês perguntam, já respondi 1 milhão de vezes em várias lives. Então,
quero muito que vocês cheguem aqui com perguntas mais profundas, porque aí eu vou entender, nossa, tá avançando, eu vou ter o prazer de responder. Agora, ficar presa respondendo coisa de 3D, tudo de 3D que eu tinha para falar, tá aí, tá nos vídeos, tá nas lives, tá no YouTube. Quem me segue aqui e não sabe que eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, o Despertar das Chamas Gêmeas, que também tem toda a minha história da minha dinâmica, tudo que eu vivia na minha dinâmica desde o início até aqui, tá lá no YouTube, tá bom? Então, façam um Renata Flix para vocês irem se informando, né? E vocês conseguem ir avançando muita coisa através das informações que eu passo, que outras pessoas passam também, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas que não estiverem esclarecidas nos vídeos, aí vocês coloquem aqui, porque é interessante, porque eu quero ouvir dúvidas em caramba, isso aqui é legal, ninguém nunca perguntou, mas não aquele looping, sabe? Porque eu não consigo ir mais muito para aquele lugar por que isso? Por que isso? Por que chama isso? Porque, sabe, é um troço tão raso que fala assim, caramba, se subisse um pouquinho para a quarta dimensão não ia ter mais essa dúvida. É porque o ego fica tão viciado ali na 3D, ali na união, em viver a dinâmica ali como casal, que não vai para o profundo. Muita dinâmica de muitas de vocês não é que sejam mais fáceis para vocês. Para vocês é tão difícil quanto a minha é difícil para mim. Mas eu sei que a minha é extremamente difícil. Eu manifestei a união. Vocês ainda não manifestaram porque vocês ainda não entenderam, nem não subiram um pouquinho a consciência, porque vocês conseguiriam. Porque é aquilo, tem que ter coragem, tomar decisões, fazer renúncias e partir para as ações. E isso o ego resiste, né? Mas sem transformação, sem mudança, sem novas atitudes e decisões, não tem transformação, né, gente? Por favor, parem de jogar para o universo a responsabilidade de fazer a sua parte, porque ele não vai fazer, bebê. Não vai. Você move o seu campo, você toma a decisão e você parte para as ações, tá bom? E você se prepara também, você tem que estar pronto para lidar com as frustrações, porque a gente às vezes busca por uma coisa e quando a gente tem aquela coisa a gente fala, nossa, não é isso, caramba, aprendizado. Porque você tem que chegar ali para você conseguir passar de fase. Então você não pode evitar as frustrações. Mas o ego mimado não quer lidar com as frustrações, mas tem que lidar. Dissolver o ego não é fácil, mas é necessário para que a gente possa ascensionar. Esse é o propósito das chamas gêmeas. Alcançarem a ascensão. Não é ficar só no fuque-fuque, nhaco-nhaco, não. Tá bom? Fuque-fuque, nhaco-nhaco é muito bom. É importante, podemos nos deleitar nisso? Claro que sim, mas o propósito é a ascensão espiritual, tá bom? Então é isso, beijo pra vocês, gratidão por essa live, até a próxima, beijo! Quem quiser saber informações sobre os meus atendimentos de mentoria ou o oráculo terapêutico, é só me chamar no direct, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo!